Surgindo uma controvérsia, as partes têm duas hipóteses de resolução do conflito. A primeira é a autocomposição, na qual as próprias partes chegam a um consenso. A segunda é a heterocomposição, na qual um terceiro soluciona a controvérsia. A heterocomposição pode ser judicial ou extrajudicial. A judicial é feita pelo Estado, por meio do juiz. A extrajudicial ocorre por meio do Instituto da Arbitragem. Muitos empresários têm utilizado a arbitragem como meio de resolução dos conflitos, mas ainda há uma série de controvérsias em relação a esse instituto e também deve-se tomar alguns cuidados quando esta via é eleita. A arbitragem é uma técnica extrajudicial por meio da qual um terceiro com capacidade técnica e de confiança das partes decide a controvérsia. Esse procedimento de arbitragem deve observar o devido processo legal e sua decisão tem a mesma autoridade de uma sentença judicial. A arbitragem é instituída por meio de um acordo entre as partes, antes ou depois do surgimento da controvérsia. Normalmente ela é instituída antes, através de uma cláusula em um contrato, a denominada cláusula compromissória ou cláusula arbitral. Digo normalmente porque, após o surgimento da controvérsia, fica muito difícil que as partes acordem sobre a instituição da arbitragem. Mas não é raro que haja a instituição da arbitragem após o conflito, principalmente em casos de grandes vultos, considerando o sigilo do processo e a preservação das partes. Ao se instituir uma cláusula compromissória ou uma cláusula arbitral, deve-se tomar alguns cuidados para se evitar uma cláusula vazia ou uma cláusula patológica. A cláusula patológica é aquela que apenas indica a escolha da arbitragem, sem prever o modo pelo qual será instituída, qual a instituição que será acionada e qual o regulamento a ser observado. Vejamos um exemplo de cláusula vazia. Toda e qualquer controvérsia relacionada com este contrato ou dele decorrente será resolvida por arbitragem. A fragilidade da cláusula vazia está no fato de que, em virtude da sua omissão, a instituição da arbitragem vai depender de um acordo posterior ou um compromisso que pode ser judicial ou extrajudicial. Por outro lado, uma cláusula cheia, ou seja, é aquela que é suficiente para permitir a plena instituição da arbitragem. Vejamos um exemplo de uma cláusula minimamente adequada. Toda e qualquer controvérsia relacionada a este contrato ou dele decorrente será resolvida por arbitragem, que será administrada pela Câmara de Arbitragem X, conforme as regras previstas em seu regulamento. Diante disso, nós vemos que a arbitragem pode ser uma forma de resolução de conflitos com menor tempo e com melhores resultados, por ser mais célere, mais dinâmica. Todavia, deve ser observado o momento em que esta via é eleita e a forma da sua instituição, para não gerar uma cláusula de arbitragem ineficiente, causando ainda mais prejuízo às partes. Esclarecida mais uma dúvida, acompanhe o nosso canal.